Outubro é o mês de relembrarmos uma coisa que não deve ser esquecida, que é o cuidado. E a ideia desse nosso bate-papo de hoje é falar sobre câncer de mama. E quando a gente fala de câncer de mama, é importante saber que vai muito além do diagnóstico. Necessário estar presente antes, durante e depois do tratamento. E para falar sobre isso, eu trouxe hoje aqui o Dr. Jansen Loyola, cirurgião oncológico, que faz o tratamento de diversas mulheres com câncer de mama principalmente e também de outros diversos tumores ginecológicos relacionados à saúde feminina. Eu tenho uma primeira pergunta para falar sobre essa parte do Outubro Rosa, que é em relação ao fato de que a gente ouve muito que o diagnóstico precoce salva vidas, mas na prática, o que isso muda no tratamento e nas chances de cura? Tiago, a gente sabe que isso muda tudo, né? Todo e qualquer tumor, câncer, quando a gente diagnostica inicialmente, muda o tipo de cirurgia que a gente vai fazer, muda a extensão dessa cirurgia e, obviamente, muda a taxa de cura. Virtualmente a gente está falando muito sobre câncer de mama, mas virtualmente qualquer tumor que a gente descobre pequeno mesmo no início, sem estar sangrando, sem estar causando problemas maiores, tanto o paciente vai ter menos sintomas, o que vai debilitar para uma cirurgia, por exemplo, né? Como a cirurgia vai ser mais fácil e a cura vai ser muito provável. Em relação ao seu trabalho nos últimos anos aqui na cidade de Sobral, que você chegou e fez realmente uma mudança na atenção aos pacientes com câncer. Inclusive você foi um dos coordenadores do Centro Oncológico da Santa Casa. Isso fez uma grande mudança aqui na nossa realidade oncológica. O que mais te surpreendeu na evolução dos tratamentos oncológicos para o câncer de mama nos últimos anos? O câncer de mama, por ser um tumor muito comum, agressivo em boa parte dos casos, também vem aliado com uma grande força-tarefa mundial para termos tratamentos diferentes, abordagens novas, né? Então, o que a gente está vendo atualmente no tratamento do câncer de mama é uma revolução, né? Com medicações, daquelas medicações sistêmicas que a gente chama, né? Quimioterapias e etc, né? Mas no meu caso também, com técnicas cirúrgicas diferentes, né? Técnicas cirúrgicas que preservam autoestima, né? Que aliam técnicas de cirurgia plástica também, né? Nunca esquecendo da parte de cura, da parte oncológica, né? Mas o que mais tem mudado, na minha visão, o tratamento do câncer de mama é isso. E eu tenho uma pergunta para lhe fazer. No meu dia a dia, eu percebo e vivencio, né, situações de notícia ruim, né, que é uma notícia de câncer, não é uma notícia boa para ninguém, a gente sabe disso, né? Mas você, como radiologista, como especialista em biópsias profundas, né, como é que você sente isso no seu dia a dia, né? Essa dor da paciente que você fez uma biópsia, né, quando você sente que é uma lesão realmente suspeita ali, o que é isso no seu dia a dia? Essa é uma pergunta muito boa e que eu percebo que uma coisa que faz total diferença, e eu creio que isso também na sua prática, é a questão do acolhimento. Saber escutar aquela pessoa, dar tempo suficiente para a pessoa tanto compreender quanto explicar o que ela está sentindo, ela perguntar as dúvidas que tem, que são inúmeras e que geralmente aparecem até mesmo depois que termina a consulta, né? E a gente também explicar todo o cenário para aquela pessoa, né? Sim. É difícil esse momento por conta da ansiedade em cima do todo. E acaba que nós somos especialistas em cada um na sua área, a gente tem uma noção um pouco da área do outro, porque enfim, somos médicos, mas sempre fica aquela janela aberta ali, porque a gente gostaria muito de poder resolver tudo em uma consulta só, tirar todas as dúvidas daquele paciente, dos seus familiares também, e a gente acaba não fazendo isso, e por isso que é importante um trabalho multidisciplinar, né?
Tanto eu como radiologista, como o médico das biópsias, quanto você como cirurgião oncológico, quanto os colegas que são oncologistas e por aí vai. Até mesmo outras profissões como os psicólogos, os fisioterapeutas e por aí vai. É importantíssimo esse trabalho multiprofissional, né? E o que eu tenho percebido na minha rotina é isso. Eu tenho dedicado mais tempo para atender essas pacientes, para exatamente proporcionar uma coisa que eu percebo que é uma raridade hoje em dia, é tempo para poder fazer tudo da maneira mais adequada possível, né? E é muito boa também essa comunicação que a gente tem, porque ela faz diferença, né? Quando eu lhe encaminho um paciente, que eu explico para você como é que o paciente vai chegar, como é que está a situação dele em relação à imagem, à biópsia e etc. E também quando eu recebo um paciente seu que você já me explicou, a gente facilita muito essa abordagem, esse atendimento do paciente e dos seus familiares. E isso faz total diferença, essa comunicação entre a gente, né? Sim, e faz diferença na frente, né? Eu percebo na minha prática também que os pacientes que estão mais esclarecidos, essa história é claro, cada paciente tem o seu time, né? Tem o seu tempo, tem a sua maneira de conversar, né? Não existe receita de bolo para isso. Mas quanto mais informada a família tá, quanto mais tempo a gente demanda ali para explicar possíveis tratamentos, possíveis rotas ali que o paciente vai traçar, isso diminui muito a ansiedade, né? E o paciente que não está ansioso demais, que entende o tratamento, o desfecho também é totalmente outro, né? Impressionante. Na verdade, toda a linha, né, de suspeita, diagnóstico, tratamento, é um esforço do paciente, a gente entende isso, né? Como a gente está falando agora, por exemplo, da ansiedade, um paciente que encara essa situação da melhor maneira possível, vai se alimentar melhor, vai fazer exercício físico, vai se preparar para uma cirurgia, para uma biópsia melhor, né? Mas é importante lembrar que, mesmo a gente conseguindo fazer tudo que a gente planejou, no tratamento, no diagnóstico, a gente vai precisar acompanhar esse paciente, né? O câncer não é uma doença de ação única, né? Requer uma série de atitudes da nossa parte, da parte do paciente. Nesse processo de acompanhamento que eu faço também no meu consultório, né, que é necessário, além de examinar o paciente, escutar o que ele está sentindo e acompanhar, a gente precisa de exame de imagem, né? Como é que é isso na tua prática, assim, como é que tu vivencia isso, dos pacientes que já venceram ali a luta, que chegam para fazer exames com você, né, fazer ultrassom, fazer tudo isso? Essa parte do acompanhamento entra de novo a questão da necessidade do acompanhamento multiprofissional, multiespecialidades, né? Porque cada um tem a sua competência, tem a sua área de atuação, e isso faz total diferença. Você, por mais que seja um excelente médico, cirurgião oncológico, você não consegue ver tudo só no exame físico. E é necessário fazer o acompanhamento também com exames de imagem. Aqui na clínica a gente faz muito exame de imagem e nós temos todos os perfis de paciente, né? Temos o perfil do paciente que está completamente curado e que está basicamente fazendo ali para cumprir a rotina, e temos também pacientes que passaram por cirurgias mais delicadas, que precisam de um exame muito detalhado, porque esse exame muito detalhado vai fazer a diferença para aquele paciente. Seja detectando um nódulo muito pequeno que eventualmente não existia e apareceu, que pode acontecer, seja achando alguma alteração como um linfonodo, uma íngua que não existia e que no exame de acompanhamento a gente detectou, e que mesmo num tamanho pequeno, como a gente já acompanha aquele paciente, usa um aparelho adequado, faz o exame com calma, junta com a experiência, faz muita diferença no final do acompanhamento como um todo daquele paciente, porque mais uma vez a gente entra na questão do diagnóstico, da detecção precoce do que aquele paciente pode vir a ter, né? Não é só fazer a cirurgia. Antes mesmo da gente começar aqui essa conversa, a gente estava falando sobre isso, exatamente sobre isso, né? Coincidentemente, que é essa questão da importância de fazer os exames corretos, de ter uma boa avaliação para um planejamento o mais adequado possível para aquela doença. E isso também
para o acompanhamento daquela doença. A importância de consultas, de exames de imagem, exames de sangue, porque isso tudo é que vai fazer a diferença, digamos que no desfecho do tratamento do câncer, que não é só o diagnóstico, não é só a cirurgia, vai muito além disso tudo, e é uma jornada que é importantíssima de ter médicos em que você confie, em que tenham experiência e que proporcionem segurança para o paciente, principalmente nesse momento tão desafiador, difícil, angustiante, pelo menos numa primeira fase ali, que é a fase mais difícil, que é a do diagnóstico, né? O câncer é uma doença crônica, por isso que a gente tem que acompanhar vários e vários anos, né? Agora nós vamos finalizar essa conversa, uma conversa que foi excelente, um bate-papo muito descontraído. Agradecer a presença do Dr. Jansen, o convite, pela dedicação do tempo dele em participar desse momento aqui conosco, do Outubro Rosa aqui da Clínica Mera Saúde, e dizer que cuidar é muito mais do que tratar, é estar presente em cada fase, e isso é o que a gente busca proporcionar para cada paciente que nos procura, que confia e que entrega a sua saúde em nossas mãos. Então gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite, em nome do Thiago, de toda a equipe da Mera Saúde, uma clínica que a gente tem como parceira, confia sempre, né? E lembrar que o Outubro Rosa é isso. São atos de prevenção em que a gente prevenir e diagnosticar precoce é sim um ato de amor. Então previna-se, cuide da sua saúde e conte sempre com a gente.